Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que acompanham conosco aqui no canal Espiritismo, Estudos para a Vida, a série sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos de volta para mais um estudo da série. Sejam muito bem-vindos. Continuamos a estudar o capítulo 24 dessa obra. Esse capítulo que tem o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós estamos estudando, portanto, a relação do nosso conhecimento com a lei divina e aprendendo a lidar com esse conhecimento no decorrer do capítulo. Nós estamos estudando atualmente os itens que vão de 1 a 7, dentro do título, né, do item do capítulo, Candeia sob o alqueire, por que fala Jesus por parábolas? No estudo anterior, nós estudamos as 3 primeiras partes aqui ou melhor, né, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz passagens do Novo Testamento. Estudamos essas 3 passagens e, na sequência, nós fomos até o parágrafo de número 3, com as explicações de Allan Kardec, que falaram um pouquinho sobre, a gente pode retomar agora, né, sobre a questão do significado da frase usada por Jesus, essa frase que dá título ao capítulo, a frase que diz não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e nós encontramos no estudo anterior, portanto, o significado real dessa frase que está aqui no parágrafo 1. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. É isso que Jesus está dizendo quando ele propõe a frase. Não coloque a luminária debaixo de um cesto. Não esconda a luz. No entanto, ofereça para cada pessoa aquilo que ela pode absorver, aquilo que ela pode entender, para que a gente para que a gente tenha sabedoria naquilo em que a gente vai ensinar e para quem a gente vai ensinar e o modo como a gente vai ensinar. Claro, né, quando isso é relativo aqui às coisas da lei divina, podendo também a gente aproveitar desse ensinamento de Jesus para o nosso relacionamento com os conhecimentos científicos aqui da Terra. Então, descobrimos primeiramente o sentido real dessa frase, uma orientação em relação ao conhecimento divino. E no último parágrafo, a gente viu como a providência trata dessa questão da revelação de suas leis para a humanidade. Ela mantém algumas coisas, alguns ensinamentos, aqui no texto que a gente está marcando, né? Ela mantém a providência, né? A providência divina mantém alguns de seus ensinamentos na reserva e não escondidos. Então, aquilo que a gente não sabe, que não nos foi revelado ainda, é porque não é chegado o momento de um entendimento profundo sobre aquilo, e então a providência divina retém esse ensinamento. A gente pode lembrar de algo para exemplificar isso, que é justamente o advento da doutrina espírita. Jesus colocou os princípios da imortalidade da alma em sua passagem pela Terra. No entanto, ele não aprofundou esses princípios. É através do Espiritismo que a gente estuda, por exemplo, com mais propriedade a questão da mediunidade, só lá em meados do século XIX, com o advento também, com a publicação, até melhor dizendo, de O Livro dos Médiuns. Então, esses conhecimentos vão sendo revelados aos poucos para a humanidade, e quando ainda não é tempo da humanidade conhecer, esses conhecimentos ficam guardados pela providência divina, que vai oferecê-los ao ser humano quando for o momento correto. Então, esse é o resumo do nosso estudo, do nosso último estudo. A gente dividiu esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo aqui nesses parágrafos, né, em 2 partes, para que a gente pudesse não transformar o estudo em um estudo muito longo. Então, nós estamos entendendo aqui a explicação sobre o sentido da frase de Jesus e como isso se aplica nas relações que nós temos com o conhecimento divino.
seja na questão do nosso conhecimento, quando ele é revelado por Deus, que a gente já viu, seja na questão quando ele quando se trata de relacionamento humano. A gente vai lembrar também que nas passagens anteriores nós vimos que em alguns momentos algumas pessoas que tiveram acesso a conhecimentos mais profundos sobre as leis divinas seguraram, retiveram, esconderam esses conhecimentos para si mesmos de modo egoísta e de modo a tentar dominar as outras pessoas através do medo, através da imposição de ideias que elas colocavam. Então, claro que isso não é recomendado pelo Evangelho. Então, nesses 3 pontos que a gente viu, esses são os 3 pontos principais que a gente viu no estudo anterior. Retomando a explicação da frase, o modo como a providência divina revela e como nós, homens, devemos tratar desse conhecimento divino revelado. Então, a partir de agora, a gente pode começar nesse 4º parágrafo, que vai trazer para a gente a continuidade das ideias aqui do texto, para que a gente possa avançar um pouquinho e fazer a ligação aqui do que virá pela frente com o que a gente já estudou. Então vamos para o parágrafo 4º. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, passagem do Evangelho, né? Existem conhecimentos que virão apenas em outros mundos, mas não existem mistérios absolutos, não existem coisas que o homem não vá conhecer. Aqui, a condição para ele conhecer coisas que não conhece ainda hoje é ele estar com o espírito purificado. Dirá o Livro dos Espíritos, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, as questões, salvo engano, que vão ali de 16 em diante, quando se trata quando 15 por ali, né, da questão de número 15 adiante, quando o Livro dos Espíritos fala sobre o conhecimento que nós podemos ter do princípio das coisas, ali a gente vai ter a explicação de que quanto mais a gente se purifica, quanto menos obscurecidos estamos pela matéria, maior é a nossa capacidade de entender. É maior a capacidade nossa de nos livrarmos daquilo que os sentidos obstam. A gente tem uma relação muito grande do nosso conhecimento com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente ouve. Esse é o nevoeiro. A nossa percepção é ainda muito voltada às coisas dos sentidos. Então, os sentidos, muitas vezes, do corpo físico são obstáculos para que o espírito perceba certas coisas. E para que ele se livre dessa influência pesada da matéria do corpo físico, ele precisa, então, se purificar, ele precisa progredir intelecto-moralmente. Então não há mistérios absolutos e aquilo que a gente não compreendeu ainda será desvendado em mundos mais adiantados. Por que só em mundos mais adiantados? Justamente porque só esses mundos comportam espíritos que já se purificaram, que já passaram por essa situação de tratar do seu intelecto, de se aproximar de Deus, de ter maior consciência da imortalidade da alma, enfim, de desenvolver a sua espiritualidade e de não estar assim tão preso às coisas do corpo físico. A gente nota, né, que esse parágrafo 4 é um complemento do terceiro, porque o terceiro parágrafo é um subitem, né, o subitem 5. E nesse subitem a gente já tinha essa ideia dessa transmissão de conhecimento entre os homens, como a gente viu, dessa questão das religiões, e aqui
a gente terminou o estudo passado aqui, justamente porque o subitem 5 começa a introduzir esse tema, né, de que a gente precisa ter um conhecimento inicial, a gente precisa ter um trabalho com um certo tipo de conhecimento, precisa ser transmitido entre os homens, para que então a gente se purifique e para que a gente possa passar ao passo seguinte, para que a gente possa ter mais conhecimentos a respeito do que vem pela frente em relação às leis divinas. Então, a gente tem esse movimento aqui mesmo no parágrafo anterior. Olha aqui, as religiões iam ficando para trás, aquelas religiões, né, que tinham seus mistérios e que dominavam pelo medo ou pela ignorância. E aí, então, se rompe o véu e surge o espiritismo. Somem as coisas misteriosas, a comunicação do plano espiritual para com o plano físico, por exemplo, a mediunidade, né, deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural para o espiritismo, para Allan Kardec. Ele consegue catalogar essas comunicações no âmbito das coisas naturais, e aí então a gente tem uma maior proximidade da fé com a razão, da fé com a observação. E isso nos leva então à conclusão: não podem existir mistérios absolutos. E Jesus diz isso. Não há nada de secreto que não venha a ser conhecido. Muito bem. Aqui a relação, a sequência de ideias. E agora a gente segue para o parágrafo 6, sendo que esse quarto parágrafo relaciona o nosso conhecimento com o progresso. Então, conhecimento, né, das coisas divinas com o progresso espiritual. Quanto mais progresso espiritual, mais conhecimento sobre as coisas divinas, até por desenvolvimento das nossas faculdades. Muito bem. Parágrafo 5, subitem 6. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujos sentidos lhe conservava impenetrável? Então aqui Kardec agora coloca o tema das parábolas e diz: por que essas parábolas? Que proveito a multidão, o povo pode tirar dessas palavras, sendo que o sentido para muitos não é alcançável, né? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina. Então, aqui a explicação. A parábola é uma semente, como a gente já viu essa ideia colocada anteriormente. Jesus, ao colocar a parábola, ele lança uma semente. As pessoas podem não ter consciência ali das partes mais abstratas da sua doutrina, ou não ter capacidade de saber, por exemplo, de modo mais apto, sobre a questão da vida futura. Então nós teremos parábolas como, por exemplo, a parábola do festim de bodas, que fala sobre a vida futura, sobre a vida no plano espiritual. E essas coisas não podiam ser entendidas pelo povo da época. O povo hebreu tinha uma relação muito limitada com a ideia de vida futura. Então Jesus coloca a parábola. Mas esse era um ponto abstrato da sua doutrina. Esse não era um ponto assim com o qual o povo tinha muito contato. Porque o grifo que vem na sequência, aqui do texto que eu estou marcando agora, ele traz uma explicação para a gente, que é uma explicação extremamente importante para a gente entender a didática de Jesus, que também é explicada aqui nesses itens. Vamos ler esse trecho. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então, o cerne do pensamento de Jesus, o cerne da sua doutrina, os pontos mais importantes, ele colocou ao alcance de todos, porque esses pontos aqui, todas as pessoas da sua época já tinham condição de entender. Então ele coloca aquilo que pode ser entendido e dá um presente para a humanidade com as suas parábolas, para que a humanidade fosse tratando dessas parábolas no decorrer do tempo e para que fosse percebendo
aprendendo aquilo que Jesus estava já ensinando. Então, o que podiam entender foi dado de forma clara e precisa, e o que não podiam foi dado como semente. A massa, a multidão em geral, não ficou assim desprovida de conhecimento. E além disso, deixa algo preparado para o futuro com as parábolas. Assim a gente vê o tamanho, né, da capacidade do Cristo em deixar também, inclusive, pessoas preparadas para continuar a divulgar sua doutrina, que foram os apóstolos, né? Vamos seguir o texto mais um pouquinho. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Perdão, essa regra de conduta é a caridade e a humildade, né, que foi dita aqui agora há pouco. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Então, aqui o que a gente dizia um pouquinho, né? Para as grandes massas, para a multidão, para o povo, ele deu o que o povo podia ter. Para os apóstolos também. Eles já tinham um avanço um pouquinho maior, tanto intelectual quanto moral, e eles ficariam preparados para continuar transmitindo esses ensinamentos para as outras pessoas aqui na Terra. Por isso, Jesus diz a frase: aos que já têm, ainda mais se dará, em uma daquelas passagens do Novo Testamento que abrem aqui o capítulo, né? Então, aqui a gente tem essa explicação desse trecho especificamente ali do Novo Testamento. Já tem avanço moral, já tem avanço intelectual. A esses eu dou mais sobre as informações do reino de Deus. Então, o que a gente conclui desse parágrafo aqui, né? E aqui a gente pode adicionar uma coisa, né? Então, já tem avanço moral, avanço intelectual, a esses eu dou mais. Eu explico melhor as coisas do reino de Deus. A quem não tem avanço intelectual e moral, a gente dá, mas as pessoas não absorvem. A gente dá, mas não surte efeito imediato. Então, isso virá apenas com o tempo. Então, parece que aquilo que é dado em um determinado momento para essas pessoas não gera o mesmo efeito que gera naqueles que já têm. Então, quando a gente relê essas frases do Novo Testamento, a gente lembra do que o Evangelho nos ensina, para a gente perceber que não tem ameaça, né? Quando Jesus diz em algumas partes do Evangelho, e há aquele que não tem, ainda o que tem dele será tirado. Então a pessoa parece que tem um conhecimento, mas quando ela vê a parábola, ela percebe que aquilo que ela conhece talvez não seja o real. É nesse sentido, que aquilo que ela tem, ela parecerá que foi tirado. Ela tinha uma concepção de um Deus, por exemplo, que era um Deus que se vingava. E aí Jesus vem e se refere a Deus como um pai de amor, suprema bondade e justiça. Ela não entende isso. Mas, por outro lado, aquele Deus vingativo parece que também já não passa mais a fazer sentido para ela. O que ela tem é tirado. E o que Jesus dá pode não fazer sentido naquele momento, mas virá com a sequência, com o progresso do Espírito, né? Então a gente conclui aqui que Jesus deu na medida certa a todos, tudo aquilo que eles podiam receber, tudo aquilo que eles podiam, tudo aquilo que podia ser dado, né? Ele dá na medida certa a todas as pessoas. E que a providência divina também age assim para conosco. Então esse parágrafo explica um pouco da didática de Jesus e de como ele ensinava. E do motivo pelo qual ele ensinava assim, né? Que era justamente para deixar conhecimentos que ressoassem através dos tempos e que pudessem fazer com que a humanidade crescesse intelecto moralmente. Vamos para o parágrafo seguinte agora. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a posteriores tempos, né? A tempos vindouros.
Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então esse parágrafo aqui explica o papel do progresso humano diante da revelação divina. A gente progride tanto na ciência quanto no espiritismo, né, nas religiões, na parte das ciências, na parte dos conhecimentos revelados, e aí então a gente descobre novas leis da natureza. Nós descobrimos, aliás, né? E a gente precisa entender que não são novas leis, não foram leis criadas e por isso são novas. São novas para a gente que está descobrindo agora, porque Deus já as criou faz tempo e a gente vai descobrindo com o decorrer do nosso progresso. Elas estão aí, todas as leis da natureza estão postas. E aí então o homem vai descobrindo, o espírito vai descobrindo conforme progride. Então, mesmo os apóstolos que eram um pouco mais adiantados, não receberam tudo, porque não é para espíritos do nosso nível evolutivo, não se pode oferecer tudo de uma vez. E aí então a gente vai crescendo aí nos dois âmbitos da vida, né? Na ciência nossa, que é o nosso papel diante da descoberta da lei divina, não é apenas receber de forma revelada o conhecimento, a gente também tem um papel em descobri-lo, isso é muito importante, e a gente tem dois caminhos para descobri-lo: a ciência de um lado, o espiritismo de outro. Vamos para o nosso último parágrafo, então. O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, não a lança, porém, inconsideradamente, obedecendo à recomendação de Jesus, né? Não ensinar inconsideradamente, ensinar de acordo com aquilo que é possível. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem as suas instruções. Então, que prudência, né? O espiritismo imita Jesus na questão da propagação do conhecimento pela revelação. Os espíritos superiores agem como agiu Jesus, colocando ao alcance de todos ou do maior número possível de pessoas o que é possível. Vamos lá. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria a ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Então é por isso que se faz dessa forma, né? Para não prejudicar a propagação, dando aos poucos, acendendo a luz aos poucos, para que as pessoas vejam e para que elas não se assustem, não se deslumbrem, com a luz, como a gente viu anteriormente. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então a gente tem duas coisas, né? Tem o tempo de maturação da ideia, o tempo em que a ideia precisa ficar madura, ser aceita, e depois o tempo em que os acontecimentos da vida vão preparando a aceitação de ideias novas. Então, é preciso a gente entender que estamos num mundo que nos força a buscar coisas novas, a sairmos da obscuridade. É preciso, então, que a ideia amadureça e se desenvolva antes de chegar uma nova. Mas é preciso também que o ser humano, que o espírito se amadureça e cresça através das suas experiências mundanas, para que ele aceite ideias novas, para que ele veja uma nova realidade, para que ele expanda a sua consciência. E então, é dessa forma que a gente aprende aqui com esse primeiro capítulo, esse primeiro item, né, do capítulo 24, que o conhecimento divino, ou conhecimento das leis, das coisas divinas,
ele vem sendo dado à humanidade aos poucos, em doses corretas no decorrer do tempo, para que a gente possa ir se adequando a eles e conhecendo mais e se aproximando cada vez mais de Deus. E que é papel nosso contribuirmos para com as pessoas que ainda não alcançaram a capacidade de se relacionarem mais intimamente com Deus. Todos nós temos o nosso nível de relacionamento com Deus, né? Então, que nós possamos ajudar também as outras pessoas a compreender Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas como um Deus soberanamente bom e justo que comanda o universo através de suas leis e que espera o progresso de seus filhos para poder se apresentar de forma cada vez mais clara, cada vez mais direta a esses filhos que somos nós, espíritos imortais. Então, assim nós encerramos o estudo desse primeiro item do capítulo 24 e esperamos, né, que possamos estar incentivados a progredir cada vez mais intelecto-moralmente para estarmos cada vez mais perto de Deus, para podermos nos considerar espíritos cada vez em condições melhores, naquela famosa escala que Kardec coloca, né, a escala espírita. Logo, logo estaremos no mundo de regeneração e dali para os mundos felizes e superiores, que a nossa jornada seja uma jornada um tanto mais célere, que possamos construir rapidamente essa nossa estrada e aproveitar dos conhecimentos que ela nos traz. Queridos e queridas, eu deixo como sempre os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre, o agradecimento pela companhia nos estudos e o convite para nos encontrarmos mais uma vez na semana que vem, continuando a estudar o capítulo 24. Então a gente se vê em breve. Mais uma vez um abraço fraterno e até logo mais.